Fala, bichos dessa minha natureza. Começamos mais um episódio de Bicho Gente Podcast e hoje a gente vai falar sobre, cara, olha que assunto lindo. A gente vai falar sobre a fisiologia e no que ela se assemelha e no que ela se difere da fisiologia dos humanos, gatos, cachorros, como que a gente tem esse olhar comparativo. E eu tô com a médica veterinária Mariana Schreiber como nossa convidada. Ela é professora da Universidade de Tuiuti. Mari, seja muito bem-vinda. Eu não vou dar o teu currículo, vou pedir para você falar o teu currículo, porque é muita coisa. Eu, primeiramente, quero agradecer a vocês pelo convite. É uma honra participar aqui e poder falar desse assunto que eu me dedico desde quando me formei médica veterinária. Então, assim que eu me formei médica veterinária, eu já emendei a fisiologia como meu principal estudo, assim. Então, eu fiz mestrado, doutorado na fisiologia, animal comparativa, então comparando as espécies, e também junto, né, com a fisiologia, eu enfoquei na fisiologia gastrointestinal e nutrição de cães e gatos. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte fora do Brasil também, para expandir os horizontes. E a docência sempre foi minha paixão, então eu sempre quis ser professora e trabalhar na área acadêmica. E aqui estou já desde alguns anos. Espalhando conhecimento. Por aí. Melhor não falar o tempo. Legal demais. Eu sou Fernando Félix, adestrador comportamentalista, e do meu lado eu tenho Valquíria Garcia, médica veterinária e Oi, estudante gente. de psicologia. Nós somos da mesa do Bicho Gente Podcast e vamos encher a Mari de pergunta aqui pra gente Nossa, fritar a monte. cabeça nesse episódio. Vamos nessa. Mari, vamos começar com o básico do básico para quem não conhece nada. O que é fisiologia? Então, a fisiologia é o funcionamento normal do corpo do ser humano e dos animais. Então, eu sempre digo para os meus alunos, o funcionamento ele busca na fisiologia, no normal, o equilíbrio do corpo, né? E esse equilíbrio sempre é dinâmico. Eu ainda falo, se ele for estático, se parar de ocorrer a conversa entre as células, entre os órgãos, o animal vem a óbito. Morre. Uhum. Então, é esse organismo de forma dinâmica normalmente. Legal, legal. E como que a gente começa observando a fisiologia de um organismo? Qualquer ele que seja a espécie. Sempre pela célula, sempre. Então a gente tem que começar estudando a fisiologia celular, como que as células se comportam, como que elas se dividem, como que ocorre a comunicação de um lado extracelular para o intracelular, e isso nos dá a resposta de muitas questões orgânicas de forma mais geral. Então, Legal. sempre começar lá do pequenininho, para daí a gente ir juntando todo esse conhecimento até chegar nos grandes sistemas. Uhum. Saber a função de cada célula em cada tecido, o que faz, Exatamente, como como que elas responde. ocorrem. Cara, isso é muito interessante porque eu vejo nos atendimentos que eu faço para melhorar o comportamento, como algumas coisas que mexem na fisiologia Uhum. alteram, né? Uhum. Se o animal tá com dor, ele Exato. vai responder, Sim, de uma né? Vai outra ficar forma. reativo. Aham. Se ele tiver privação de sono, ele vai ficar mais difícil, Exatamente. né? Na Estressado. nutrição. Aham. Uhum. E o que você diria, assim, Mari, que assemelha as necessidades de fisiologia do cachorro, do gato, com as nossas? O que a gente pode comparar e dizer assim, é todo mundo bicho e a gente precisa de basicamente as mesmas coisas, né? Até que ponto isso pode ser Sim. dito? O cão e o gato, diferente de outras espécies, eles são animais que nós consideramos monogástricos, né? Tem um estômago só, assim como nós. Então, Uhum. são animais, claro, considerados carnívoros, diferente de nós que somos onívoros, mas a base fisiológica, por exemplo, é muito próxima. Então, o estômago secretivo é muito próximo, claro, tem as suas diferenças, mas também é muito próximo. Os órgãos dos sentidos, a gente consegue observar uma proximidade, com certeza, com a diferença entre Uhum. cada um deles, mas isso a gente consegue fazer uma comparação direta entre eles, né? Então, observar, o meu animal não enxerga tanta cor igual eu enxergo, Uhum. mas eles conseguem ter uma percepção como eu também consigo ter. Então, dessa forma que a gente vai comparando cada um, né? Eles e nós e eles. Ah, Então, realmente, a gente tem bastante semelhança aí. legal, E legal. sabe o que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né? E pensando na tua especialidade na parte de nutrição, né? Uma das diferenças muito grandes e que às vezes as pessoas desconhecem é a questão do pH do estômago, Exatamente. né? Que é bem Uhum. diferente. Daí às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas vai dar essa fruta, né? Sei lá, uma maçã, Uhum. alguma coisa assim, um tomate que é mais ácido.
mas baseado no que a gente entende de acidez humana, né? Exato. Sem entender como funciona. Fala um pouquinho disso, Mari, assim, dessa É. diferença. Essa questão, se entrar agora na parte de comida, então aí A gente não sai aí daqui a gente mais. não sai daqui hoje. Mas, assim, essa questão de frutas, enfim, por eles terem as suas particularidades, algumas frutas, por exemplo, eles não metabolizam tanto como nós, Aham. então isso pode intoxicar eles, Uhum. mas de forma geral a gente pode fornecer para eles como petisco. Então isso até é uma questão que eu ensino aos alunos na disciplina de nutrição. Então eu posso dar kiwi, eu posso dar morango, eu posso dar laranja, limão, que são frutas mais Eu acho que é de ácidas. 2 a 4, né, Mari? Do Sim, cachorro, pelo menos, o isso, no pH. pH fisiológico com o estômago vazio. É. Quando É o bem ácido, estômago né? tá cheio, quando tem a entrada do alimento, ele fica um pouquinho mais ácido ainda. O gato, então, é mais ácido que o cão. Uhum. Então, assim, pode fornecer, a gente só preconiza, assim, ó, eu não vou fornecer uma laranja, uma fruta mais ácida para um animal que já tem uma doença prévia, uma Aham. gastrite, alguma particularidade. E nunca comeu, vai dar uma laranja inteira. Exatamente. E aí a gente entra no mundo da microbiota, né? Gastrointestinal, que é um Ah, dos assuntos que eu amo também, e a gente estuda demais sobre isso. Então, mudar bruscamente uma dieta faz com que o animal tenha um desarranjo dessa microbiota, e aí pode vir a apresentar quadros de diarreia, enfim, né? uhum. Algo mais grave. E o Mas, animal, uma que me surgiu aqui, o animal que troca sempre de alimentação. Tipo uhum, assim, tem aquele animal que usa, é sempre a mesma ração, naquela quantidade, naqueles horários. Mas tem animal que come resto de comida, come ração cada dia uma uhum. diferente, né? Esse animal, ele tem alguma diferença nessa adaptação da microbiota ou ele sempre vai ficar desarranjado? Se o animal recebe sempre vários tipos de alimento, a microbiota dele está preparada para isso. Vai se adaptar a Se essa adapta a essa mudança? troca, se adapta Tá. a essa mudança. Uhum. E nós, como médicos veterinários, a gente pode fornecer também ajuda para esse intestino. Então, eu posso, juntamente com isso, fornecer pré-biótico, probiótico, para ele tomar sempre, Uhum. e aí não ter problema de desarranjo. Então, aquele animal que sempre está acostumado, por exemplo, a uma ração comercial, por exemplo, e aí eu vou trocar, então isso tem que fazer feito de forma gradativa, porque a Ah, microbiota dele está acostumada sempre com aqueles tipos de ingredientes presentes na fórmula, né? entendi. Então é muito de acordo com o animal, né? Então Aham. a gente acaba fazendo muito na nossa prática clínica o que a gente chama de mix feeding, que é a mistura de alimento. Então a gente calcula a necessidade energética do animal, a quantidade de caloria que ele pode comer por dia, e dentro daquilo ali eu tiro uma parte para petisco, uma parte para alimento úmido, uma parte para alimento seco, justamente para variar mais essa microbiota dele e deixar ela mais forte também, Resistente, mais legal. resistente. E pensando numa semelhança, né, Mário, eu pensei aqui, por exemplo, no ser humano, um bebezinho que você Hum, precisa sempre ir muito devagar, ir sim. fazendo, né, gradativamente introdução de novos Isso. nutrientes, e à Uhum, medida que você acostuma uma criança com determinados nutrientes, depois, numa fase mais adulta, vai ficar mais fácil uhum. de o organismo, de uma certa forma, se adaptar àquilo, né? Exatamente, que é entrar em contato com aquele novo alimento, né. Então a criança, principalmente, eu tô passando por essa fase agora, né, porque eu sou uma mãe fresca, né, minha filha tem 9 meses, então eu passei pela introdução alimentar, há pouco tempo, e a gente sempre fez isso, vamos fornecer um pouco de cada já para se Aham, acostumar. E aham. desde quando ela nasceu, a gente sempre submeteu ela a contato com o animal, contato com terra, contato com grama, para o sistema imunológico já acordar, já Bem falar: ativo. "Não tô mais Ah, dentro da barriga, agora eu tô aham. fora, tenho que começar a ficar ativo". Então isso a gente já sabe que tem muito trabalho, publicado, mostrando que criança precisa de micróbio e não de antibiótico. Aham. Ótimo, muito É bom. basicamente É, É a isso, né. vacina natural, né? é. Exatamente, a Vacina formação do natural, sistema ótimo. imunológico. Aham. Exatamente. Que legal. E no comportamento isso acontece também, porque Uhum, se você tem uma privação de estímulos, uhum. o animal fica pouco habilidoso. Ele não Olha consegue, só. né? Sim, Ele não, é. não cria repertório para Uhum. lidar com as situações, e daí Muito vai ficando um parecido, bicho né? difícil. Bem Aham. interessante. É. E a questão da homeostase também, né? Uhum. Que acontece nas células, nos tecidos, nos fluidos e no comportamento também tem O mesmo o padrão. mesmo processo, a Uhum. apresentação do comportamento, né? Então, se o bicho fica
animado por muito tempo, ele fica triste, estressado por um tempo pra Uhum. dar uma Uma compensada. para Aham. compensar, né? E daí Uhum. se ele tá muito nervoso, ele fica buscando coisa legal, fica buscando satisfação para, né? Aliviar o Nessa tédio. Sim. tentativa Aham. de compensar. E isso a gente pode comparar, a gente tem isso Uhum. também, né? Sim, com certeza. Porque o nosso organismo, a base fisiológica, então eu sempre passo para os meus alunos também. Tem livros humano, fisiologia humana, vocês podem estudar a base aqui que não tem problema. A Uhum. partir do momento que nós entrarmos nos sistemas e for comparar as espécies, For ampliando um pouquinho mais da célula. Uhum. exatamente, aí a gente vai ver cada particularidade, desde o sistema olfativo até o sistema respiratório, de forma mais interna do que não somente as células, né, olfativas externas. Então a gente Uhum. vai observando aí a diferença de cada um, mas a base é Mas as muito próxima. estruturas de células são parecidas? São, As membranas, núcleo, são, toda aquela são coisa? Que parecidas. legal. São muito parecidas, porque tá todo mundo aqui dentro desse reino animal. Então Aham. a base é muito Divide próxima, praticamente as mesmas células. mesmas células, e aí a gente só vai, por exemplo, mudar a questão da espécie. Então, por exemplo, o cão é um animal que ofega fisiologicamente. Uhum. O gato já se respira de boca aberta, a gente já fica com medo, Preocupante. Tem alguma coisa errada. entendeu? Aham. Então, cada espécie tem a sua particularidade, e aí vai mudando dessa forma. Mas a base da fisiologia respiratória, troca gasosa que ele vai ter, a oxigenação do sangue, muito próxima entre eles e nós É. também. Uhum. Eu fiquei pensando nisso, né? Até para Uhum. exemplificar, Fer, o que você tá falando. É como se fosse assim, temperatura todos têm, né? Uhum. Mas o sistema termorregulativo que vai ter as suas alterações, e eu não sei se eu falei o termo certo, Sim. mas assim, eu lembro que lá no consultório eu recebia muito, né, pais de primeira viagem, assim, que colocava a mão na barriguinha do cachorro e falava, meu Deus, tá com febre. E daí já ficava preocupado porque tava com Aham. febre, Uhum. né? Tem essa diferença aí, né, Mari, de Tem, temperatura que... tem essa diferença. Cada espécie tem o seu valor normal de temperatura, né? Então a gente tem que saber até mesmo respeitar essa espécie e até reconhecer esse valor normal e o comportamento do animal, né? Quando ele está em equilíbrio, em homeostase, para a gente também reconhecer quando ele não estiver normal. Uhum. Então a gente tem muitos animais braquicefálicos, né? Com o focinho lá Aham, para trás, né? Achatado. aham. E esses animais têm dificuldade de trocas gasosas, então até para entender, opa, ele está entrando em estresse termorregulativo, então a gente já tem que colocar ele num local mais confortável. Uhum. Saber, então a gente realmente, com relação a essa questão do comportamento, a gente acaba linkando muito, principalmente quando a gente fala em comer, né? Aham. Como que come? Eu vou fornecer assim, como? Chega a pessoa dizendo no consultório e fala assim: ai, mas ele come tão rápido, ele mal mastiga. Aham. Daí a gente fala, porque ele não É. come como a gente Aham. come, né? Exato. Ele Ele não precisa come de mastigar forma Aham. 45 diferente. vezes É. antes, né? Exatamente. É, ou cachorros mais idosos, que às vezes você tem, chega, né, já perdeu muitos dentes, ou chega em algum momento que o odontologista fala, olha, vai ter que fazer uma extração, e às vezes é uma quantidade grande de uma vez, assim, né? E aí Uhum. a primeira preocupação é, mas como é que vai comer? Exatamente. Né? Aí a gente tem uma gama de alimentos, né, e opções, então a É. nossa preocupação é a menor de É. todas, né? A gente Ah. É que a gente vai pelo que do humano que precisa da Exatamente. mastigação, Mastigação. né? Exatamente. E É. nós, eu sempre comento isso, nós comemos muito primeiramente com os olhos. É. Né? A gente olha aquele alimento, nossa, acho bonito, começa já o nosso corpo, até mesmo fisiologicamente, se preparar para receber o alimento quando começa a chegar esse estímulo visual. Uhum. Depois a gente vai cheirar, né, sentir o cheiro. Os animais não, os animais são prioritariamente cheiro, o olfato. Né? Então aquele negócio, eu vou dar para o meu animal o petisco da cor vermelha. Ele mal enxerga a cor vermelha. Né? O vermelho que enxerga somos nós. Ótimo. E a questão do sono, Mari, porque tem gente que Uhum. fala assim, o meu cachorro fica agitado a noite inteira, só que ele dorme o dia inteiro. Sim. E daí eu não vou deixar ele dormir, porque daí de noite ele dorme melhor. Aí depois a pessoa chega falando que o cachorro não dormiu a noite igual, só que ele estressou mais ainda, né? Tava mais exausto, não dormiu nem de dia, Aham. nem à noite. E E aí ficou pior. como que é essa diferença da necessidade de sono do cachorro pro homem? Então assim,
tanto o cão quanto o gato, eles têm necessidades de sono diferentes até dentro das próprias raças. Então, dependendo das raças, tem raça que dorme mais, tem raça que dorme menos. Então, a gente sabe que algumas raças pequenininhas dormem um pouco mais, algumas raças grandes dormem um pouco mais, E a idade também, né, e a Mari? idade também. Uhum. Então, o que a gente tem sempre é manter, claro, alguns animais têm hábitos mais noturnos mesmo, então não adianta a gente querer forçar ele a dorme porque eu também quero dormir, Aham. né? Uhum. Sendo que ele tem um padrão de sono menor que a gente, ele tem horas de sono menor que a gente. Ou o contrário também é verdadeiro. Manter esse animal acordado, sendo que o fisiológico dele é dormir 20 horas, como um gato Uhum. persa. Ele precisa para se desenvolver, O ele precisa gato disso, né? persa precisa dormir 20 horas por dia. Eu até brinco, esse Ai, gato que ele quase não delícia. é do reino animal, ele é do reino de pedrinhas. É uma pedra no meio da tua sala, dormindo de uma forma Será que dá pra evoluir na constante. reencarnação e voltar o gato Pô. persa? Exatamente, exatamente. Então, assim, aí entra a questão comportamental, né? Manter o enriquecimento ambiental para o animal. Eu busco muito puxando a sardinha para o meu lado, que é por meio dos petiscos, né? Por Aham. meio do alimento. Então, a gente tem forma de fornecer os alimentos para eles em brinquedos, né? Para a gente manter ele ali um pouco mais ativo e satisfeito naquele momento. E você vai dormir, deixa ele brincando lá. Ele tá no, Uhum. no fisiológico dele. E Não, e depois ele vai naturalmente, dormir. pelo cachorro ser um animal de hábito diurno, quando você Isso. oferece atividade para ele durante o dia, ele Uhum. continua dormindo, continua descansando. Só que chega de Exatamente. noite, ele já tá todo desgastado do dia. Aham. E Uhum. daí ele dorme melhor à noite, né? Sim. Faz menos besteira à noite. Exatamente. E daí, claro, obviamente, a gente sempre tem que excluir doenças que possam estar associadas e que alterem o sono, Aham. né? Uhum. Então, principalmente animais mais velhos, que apresentam disfunções cognitivas, e aí começa a ficar andando de um lado para o outro da casa, né? Entra onde não entrava antes. Uhum. Aham. Então, aí que entra o veterinário para ajudar eles com relação a isso também. Primeira coisa, ver se não tem nenhuma alteração orgânica, Isso. né. Uhum. Aí depois vai para o Fernando, e eu acho que Exatamente. depois vai pra psicologia, que agora vai entrar com a psicologia aqui. Aham, sim, sim. Porque também tem a questão da relação com o humano, porque às Sim. vezes a atividade energética desse Uhum. humano na casa também influencia muito o comportamento do animal, né. Aham. Principalmente uma pessoa muito ansiosa, Com muito certeza. agitada, vai interferir totalmente nessa Influencia no relação. Aham. emocional, no padrão É, emocional do animal, é. Uhum. né? Aham, A gente vê isso exatamente. dentro do consultório. Animais que são mais calmos com donos mais calmos. Aham. Animais ansiosos com pessoas ansiosas É, Uhum. junto. Então, realmente, o padrão é repetitivo, né? é, Eles acabam sim, copiando muito do que o dono Sim. sei. Aham. apresenta no dia a dia. É. É, pelo que eu já vi, assim, Mari, me corrija aí se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas pelo que eu vi, eles conseguem ter uma sintonia com os humanos da casa Uhum. por conta da frequência respiratória e cardíaca. Que Uhum. eles conseguem ter essa sensibilidade de estar Uhum. de auscultar esse batimento cardíaco do humano, e Uhum. de olhar para aquele humano e falar: "Nossa, esse humano não tá legal", e é como se Sim. entrasse numa mesma frequência, assim, né, falando de uma forma que não é Essa muito científica. Aham. Essa é a prioridade que eles têm em Isso, cima de nós, que é a isso, percepção extrasensorial, né, isso. que eles têm muito mais aguçada do que nós A humanos, gente né. nem vai É. imaginar o que que eles sentem quando percebem a gente, né, Aham. Exatamente, mal, triste, doente. E exatamente. Exato. cada Eles é Aham. engraçado que cada condição nossa, eles respondem num padrão de cuidado diferente, É, sim, né. Não sim. é aquele cuidado que resolve, aquele cuidado que, né, na Uhum, natureza ajuda alguma coisa, mas não ajuda muito, mas você vê que eles estão ali. Tipo, você tá com uma dor, uhum. o animal fica cheirando mais ali, lambendo mais em ali, determinado geralmente lugar. onde tá Aham. É. doendo, né. E isso vem da base fisiológica deles. Então, assim, eles têm uma percepção extrasensorial muito aguçada, né, e isso começa, por exemplo, ele tá cheirando ali, aquele local. Fugiu do padrão do que sempre cheirava, né, naquela pessoa tá com Aham. dor, não é mais aquilo ali. Uhum. Então isso a gente explica tudo na fisiologia detalhadamente, né, a percepção desde o olfato até o sistema nervoso central para receber essa informação, e codificar essa informação e transformar ela pelo sistema nervoso periférico em ação. Uhum. E aí que ele vai fazer, ele vai pular no dono que não tá bem, ele vai cheirar, vai colocar o focinho e ficar, né, Aham. cutucando o dono, então isso é fantástico, né, fantástico. É.
As diferenças, assim, que as pessoas mais costumam confundir? Tipo, se eu sou assim, então meu animal deve Hum. ser também, mas na verdade é ao contrário. Você tem. Quais são as que você percebe, assim, que são as Eu acho que a que top do engano? mais tops de todas é a comida mesmo, o mastigar. Eles acham que é muito igual. Uhum. E a questão também do olfato com a audição. As pessoas acham assim: "Ah, mas não tem tanto problema, posso levar o meu cachorro e ir numa festa porque ele não consegue ficar sozinho em casa, porque tá escuro", por exemplo. Então isso também então são os sentidos de modo Ah, geral, sabe. Aham, sim. aham. Isso aí a gente percebe muito, assim. Eu preciso meu Deus, 6 horas da tarde eu preciso acender a luz, porque o meu cachorro tá sozinho em Sim. casa. Eu falo: Aham. "Gente, ele enxerga muito melhor no escuro que Aham. nós", entendeu. Então pode deixar ele lá no escuro, Sem que problema ele não nenhum. vai bater em nenhum Aham. móvel, ele vai conseguir desviar a tua mesa, não tem problema nenhum. Então ele tem estrutura celular para isso, é diferente de nós, eles têm muito mais células que são beneficiadas pela visão de penumbra, de crepúsculo, né. A gente não, a gente já é cor, a gente já é o dia. Então Aham. são os sentidos de modo geral, assim, que eu percebo que as pessoas acham que é meio igual, né, eles É. falam assim. E essa percepção da luz deles é engraçada porque você vê mesmo os picos de atividade do cachorro Uhum. de diferentes raças no começo do dia e no final da tarde. Comecinho da Sim. manhã, o sol saiu, o cachorro já tá ali, tá esperto, tá ligeiro e tal. Meio-dia tá todo mundo preguiçoso, tranquilo, querendo Já tirar a passou o soneca pico do do meio da cortisol. tarde. E aí lá por 5, 6 horas da tarde, de De novo, novo. mais uma Aham. mais uma sessão, né. É. E a gente não tem essa, a gente tá mais Uhum. ativo no meio do dia, que é onde tem mais sol, né. Sim. Uhum. A questão da música que você falou, né, a Uhum. a música que é legal pra gente não necessariamente é legal, Sim. não necessariamente faz bem pro cachorro, porque ele Sim. tem, Uhum. né, muito mais audição do que a É. gente, imagina que ele. Já Sim. já tem até músicas próprias com uma frequência diferente que é Sim. específica para eles, né. Uhum, E essa questão do comportamento deles, né, de serem mais ativos de manhã, né, quando o sol nasce e depois no final da tarde, vem muito dos lobos. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa cachorreira, desde criança, sempre gostei muito, e isso eh, me aguçou a curiosidade sobre: eles vêm da onde? O uhum. cachorro surgiu da onde? Aí que eu comecei lá desde criança começar a estudar os lobos. Aí eu comecei a ficar fascinada por eles. E aí eu vejo muito de hoje o comportamento que a gente tem até mesmo dentro do nosso consultório no dia a dia vem dos lobos. Principalmente quando a gente atende algumas raças que são muito próximas. Então um dia que chega um husky na clínica, Aham. nossa, fica todo Aham. mundo assim, meu Deus, acabou a maturidade de todo mundo ali, né? Acabou a maturidade. Enfim. Mas é saber conhecer esse comportamento. Então, são animais gregários, por exemplo, que caçam no começo da manhã, que caçam no final da tarde. Então, o pico de ação deles é nesses momentos aí. Aham, Eles não sabem quando que eles vão achar uma caça na natureza novamente para poder se alimentar. sim. Então, aí, o que que eles vão fazer? Comer rápido, comer muito, para guardar o que ele vai para manter, né, o que ele comeu, porque ele não sabe Uhum, quando que ele vai comer de novo. sim. E é isso que os animais têm. Eles comem muito rápido, aí come muito de manhã, come muito à tarde, e as pessoas querem instituir horários, porque ele tem que almoçar com a gente, ele tem que Era tomar isso café que da tarde com a nossa, eu gente. ia É. perguntar isso. Porque todo mundo fala, né, não, o cachorro tem que ter o horário certinho pra comer e Aham. tal, e daí num dos cursos de adestramento que eu fiz, o Uhum. professor falou assim: "Você já viu o despertador na natureza dizendo que tá na hora Exato. do almoço? Aham, Não, a aham. hora do almoço é a hora que o bicho aparece. Então, se Uhum. você tiver uma rotina onde o teu animal desgaste, né, faça exercício físico Uhum. exaustivo primeiro, descanse, se hidrate pra daí comer, ele vai ter muito mais saúde, ele vai ficar muito tranquilo e tal, e não precisa ser, nem deve ser nos mesmos horários, porque a natureza não oferece essa Exato. facilidade cobra um preço lá Uhum. pra frente, né. Exatamente. É isso que a gente pontua também. Claro que a gente acaba colocando ali horários pontuais de refeições, mas enquanto doença, enquanto alguma alteração Quando que o animal existe tem, essa necessidade, quando né. existe essa necessidade. Quando não existe a necessidade, a gente só calcula e restringe também a quantidade de calorias que eles têm que comer. Uhum, Porque o que que a gente fez? A gente fechou um animal que é um caçador dentro de um apartamento, enfim, numa uhum. casa,
e fornece um monte de caloria para ele. É como se ele ficasse o dia inteiro vendo TV na frente, Também sentado no engorda. sofá vendo TV, vai engordar. Então, com relação à E castrado ainda, alimentação né? e castrado, a taxa metabólica basal do castrado é diferente do animal íntegro. Então, fisiologicamente, eles têm uma regulação de consumo também. Então, a gente sabe, cães, eles têm estômagos mais expansíveis que nós humanos, para armazenar mais alimento, e o gato tem menos. O gato expande bem pouquinho, porque ele come de pouquinho em pouquinho. Uhum. Então, o cão, a gente já observa o quê? Que ele se autorregula. Ele tem a regulação intrínseca, fisiológica, hormonal dele. Então, tem presença de alimento no trato digestivo. Ele tem neurotransmissores de saciedade sendo liberados na corrente sanguínea. E também ele tem a regulação da saciedade extrasensorial ali do corpo dele. Ou seja, ele sabe que eu vou sempre tratar ele em tal horário do dia. Então ele vai estar ali, ele sabe, a Mariana vai lá e sempre vai dar comida para mim. Então eu sei que 5:30 da tarde eu vou receber comida. Aí vem a Uhum. questão do condicionamento, né? Sim. O animal fica condicionado. E É, tudo isso é explicado pela fisiologia, né? A fisiologia é é, a ciência mais É o bonita que mapa. existe. é. É E eu ia assim. falar essa questão do condicionamento, né? Porque o meu dashzinho, né? Uhum. Como todo dashzinho que gosta bastante de Uhum. comer, não tem feriado, não tem É. domingo. Amanheceu, é o horário dele, ele vai lá te acordar, porque é o Exato. É horáriozinho o dele. horário da comida. Ele se orienta pela luminosidade do dia, né? Ele tá Uhum. habituado com aquilo. E à tarde, ele tem já a questão de que a gente vai passear, vai caminhar, tal, tal, Uhum. tal. E aí a rotina é que depois que volta, ele vai comer. Uhum. Então, independente se eu passear com ele meio-dia, ou se eu passear 3 da tarde ou 5 da tarde, ele já tá condicionado que o depois, a rotina, Uhum. Aham. é, Vem um alimento, vem né? o alimento. É. Sim. Isso é um reflexo de condicionamento que foi descoberto por um fisiologista russo chamado Pavlov, Ah, sim. né? Eu É. acho fantástico isso, assim. E ele nem queria saber isso E ele exatamente, nem né? queria É. saber isso. Esse que é o mais legal. Ele queria saber a produção de saliva, enfim, a Aham. mudança, e ele acabou descobrindo o condicionamento Aham. nos animais, É. né? Isso eu achei fantástico também. E é legal como esse condicionamento acontece no nível comportamental, no nível metabólico e no nível emocional, que o animal sente também, né? Sim. Porque eu faço muito treino de recuperação de animal agressivo. Uhum. O bicho tá mordendo todo mundo dentro de casa, cachorro, gato, papagaio, todo mundo. E aí, quando você institui uma rotina onde você fica jogando pontos ali Uhum. pro animal ficar consistentemente, frequentemente se sentindo relaxado, seguro, tranquilo, fazendo a coisa certinho e tal, você começa a perceber que com o tempo ele vai sendo exposto aos mesmos estímulos que antes geravam agressão e hoje naturalmente não geram, sem você precisar ficar, cachorro, para com isso, não sei o quê, É. né? Sim. O cachorro naturalmente entende aquilo como, ah, não, tá tranquilo. E ele Uhum. Não é deixa mais pra uma lá. ameaça, Não é não mais é uma uma. ameaça, né? E eu acho que entender a fisiologia da emoção Uhum. é a coisa mais importante, assim, quando você quer ensinar alguma coisa pra um bicho, ou quer Uhum. estabelecer uma rotina mais saudável e tal, né? Porque a emoção faz o corpo inteiro falar o que tá precisando, Uhum. né? Ele demonstra Exatamente. dor, ele demonstra sensação, se aquilo tá legal pra ele, se não tá, se tá gerando estresse ou não, né? E o que já se sabe, assim, né, claro, de uma forma muito resumida, mas Uhum. sobre a fisiologia das emoções? A gente consegue, dentro da fisiologia, mensurar, por exemplo, hormônios relacionados a estresse quando o animal está em uma situação de estresse. Então, isso traz muita resposta para a gente, porque infelizmente eles não falam, né? Aham. O que eles estão Sim. sentindo. Então, se aquele animal está em tédio o dia inteiro sem Às fazer vezes até nada. fala, né, Mari, mas não é É, com palavras, e aí exato. Aham. Não fala Fala em cachorrês, verbalmente, aí fica né? mais difícil, né? Não fala verbalmente. Isso. Mas, assim, o que acontece? Eles demonstram com alterações comportamentais. Só que o que a gente pode estudar na fisiologia com relação a isso? É a flutuação de hormônios, de estresse, a questão de liberação de neurotransmissores relacionados a bem-estar. Então, tudo isso a gente consegue mensurar. Então, por exemplo, a gente já sabe que animais que vivem em ambientes calmos têm maior liberação de hormônios como
a ocitocina. Então, tem algumas questões bem importantes, assim, pra gente pontuar com relação Uhum. a isso, né? Então, a fisiologia, ela vai, com certeza, fazer essa relação, né? A gente tem, por exemplo, animais que se vivem num ambiente muito estressante, eles não conseguem se reproduzir, porque eles têm o hormônio do estresse, né, o cortisol muito elevado, isso corta o eixo reprodutivo. Então, Uhum. tudo isso Interfere. a gente vai Uhum. estudar e a gente E sabe que vai interferir, aham. Uhum. com E certeza. às vezes sinais simples, né? Tipo, o bicho não tá com fome. Uhum, Às vezes ele tá satisfeito, Uhum. mas às vezes sim, ele tá num nível de estresse que você não tá percebendo, mas cortou a fome dele, né? exatamente, exatamente. Então, por exemplo, eu não vou fornecer um alimento para o meu cachorro com um monte de gente conversando e buzinando do lado dele. Ele não vai querer comer. Uhum. Então, geralmente, quando as pessoas chegam com essa queixa, não tá comendo. Eu sou da área clínica, né? Eu vou primeiro excluir todas as doenças. Ó, não tá com isso, não tá com aquilo. Como é que tá o ambiente? Como que Uhum. ele tá comendo? Né? Tá muito frio, tá muito calor onde ele tá? Então a gente já sabe que Aí a estende para o manejo, necessidade, né? exato, vai mudando. Então, por exemplo, tá muito frio, o animal quer comer um pouquinho mais. Tá muito quente, é normal que ele não queira comer. Então é igual a gente. Quando tá aquele calor na praia, a gente não vai querer comer um prato feijoada na beira da praia, porque tá Aham. calor, o nosso organismo não tá precisando desse incremento calórico agora. Então a gente Sim. também tem que saber respeitar os momentos deles. Se eles não querem comer agora, calma, vamos ver como é que fica, né? O cão, ele tem essa vantagem em frente ao gato, né? O gato já a gente não pode deixar sem comer muito tempo, Uhum. porque daí a gente sabe que ele vai acarretar problemas bem mais precoces do que o cão. Sim. Mas o cão, a gente já pode ver, ele pode estar se autorregulando. Aí que a gente tem que entender qual que é a diferença de fome e de apetite. Será que ele tá Sim. com fome mesmo? Ou será que isso é um apetite que ele tem? Aham. Né? A Porque Sim. ele tá fome. ansioso e tá tentando compensar essa Exato. aflição comendo. Exatamente. Aí é De o forma apetite compulsiva, né? dele Aham. Uhum. falando mais alto, né? O É. apetite, por Não, exemplo, não fome. é muita gente que diz assim: "Pô, meu cachorro tá nervoso, ele só acalma quando ele come, então ele tá com Uhum. fome". E Sim. daí a pessoa vai reforçando aquele comportamento de Uhum. recorrer à comida, né, Sim. sendo que ela tem dentro de casa um animal que trabalha muito pra caçar de forma explosiva logo Uhum. antes de comer, diferente da gente, Sim. né. A gente vem de uma evolução onde tem muita a armadilha, o cultivo, a plantação, e colhe, prepara e faz e não sei o quê. O cachorro não, o cachorro pegou, esconde, descansa e come, né. Uhum. Então quando o animal não tem essa atividade intensa, ele Uhum. pode sentir, né, Sim. essa falta de alguma coisa que ele não sabe o que que é, e ele começa ou fazer besteira, ou comer demais, ou ficar apegado Uhum. demais, né. E Exato. como que a gente pode pensar como que a gente pode pensar em observar o animal para entender quando a fisiologia dele tá pedindo alguma coisa? Ele tá precisando Quando ele de tá algo. precisando de algo. Tipo assim, como que a pessoa de casa vai saber? Eu Uhum. geralmente recomendo teste, Uhum. né. Então veja, se o seu cachorro não tem uma ocupação o dia inteiro, ele Hum. pode estar entediado. Como que a gente vai Sim. saber? Da ocupação, Uhum. se a aflição passar, era essa a necessidade dele. Mas o que que a gente pode observar no corpo que a fisiologia, né, o estudo da Uhum. fisiologia mostra pra gente, que é pra gente entender se o cachorro tá com fome ou se ele tá aflito, se ele tá com dor ou se ele tá mostrando só que ele tá com dor pra Uhum. ganhar aquela atenção, Sim, sabe? sim. É o observar sempre o padrão do animal. Então, esse animal, ele tem um padrão pleno, que é o padrão bom dele, sempre dessa forma. Então, por exemplo, é um animal que desde filhote chegou na casa da pessoa, tem o maior pico de atividade de manhã, ele gosta de dormir à tarde e ele dorme bem à tarde, ele consegue chegar em sono profundo. Aí, por exemplo, começa a mudar esse padrão. O animal já não está dormindo tanto à tarde, ou o sono está muito superficial. Ele dormia antes de barriga para cima, agora ele não dorme mais de barriga para cima, por exemplo. Agora Uhum, ele fica em decúbito external, que a gente fala. Opa, será que não tem alguma coisa aí? Aham. Antes ele dormia sempre em decúbito lateral, ou sentava sempre em cima de uma perna. Agora ele não senta mais. Será que ele não está com dor ali? Ou ele está uhum. sempre lambendo um membro, lambe sempre uma mão. Então, isso é uma característica que a gente sempre observa e diferencia na clínica. Quando o animal fica se lambendo de uma forma geral excessiva, a gente já fala: opa, isso pode ser algum processo alérgico,
alguma situação assim. Agora, se ele lambe somente um membro e fica direcionando aquilo para um membro, será que ele não tá com dor ali? Uhum. Porque fugiu do padrão. Uhum. Sim. Então eu sempre falo assim: conheça o seu animal. Qual que é o padrão dele? Ele também é um indivíduo e tem as suas necessidades, assim como nós também temos. Ele Uhum. precisa dormir mais, ele precisa passear mais. E aí ele vai demonstrando essas alterações, vai ficando inquieto, ou o contrário, ou ele fica depressivo, ou ele dorme o dia inteiro, Uhum. mas ele não dormia antes o dia inteiro. Então é isso que a gente tem que começar a avaliar também. Eu acho que é importante essa parada de observar o padrão, né? Porque Exato. não é uma observação que você faz uma vez só. Isso. É observação de todo dia. E Uhum. daí você entende as diferenças do animal, né? Isso. Uma parada que acontece muito, você tava falando de lambedura. Às vezes o bicho tem uma sujeirinha, um Uhum. negocinho na pata. E ele vai lá e lambe, e ele tenta tirar e tudo mais. E daí a pessoa chega, não, fofinho, não faz isso não, tal, tira Uhum. ali. Tal. E ele ganhou uma atenção. Validou. Aham. E esse comportamento começou com um motivo, né? E aí acabou virando um condicionamento, porque a pessoa deu muita atenção ali, não, né? Sim. Obviamente não sabia, mas o cachorro entendeu, deu aquele calorzinho, né? Aquele É. disparinho de ocitocina ali, ele ficou, ai, que bonitinho. Vai, Que fala de ótimo. novo comigo, É. pega de novo na minha É. patinha aqui, Vou fazer né? isso mais vezes. Fazer mais vezes. É aquela coisa, a gente não vai deixar de amar menos, né, o animal, ou não vou gostar mais desse animal porque eu deixei ele se virar um pouco, né, na situação que ele tá Aham, ali, que ele se aham. meteu, Sim, sabe? Aham, sim, aham. Se ele sim. se meteu nessa situação, deixa ele tentar sair dela primeiro. Aham. Se a gente perceber que, opa, realmente não tá conseguindo, aí tudo bem. A gente ajuda, mas tem que ter autonomia, né? Os animais também têm que ter, assim como nós Sim, também temos que ter. sim. Senão a gente fica reforçando esses comportamentos. Uhum. E isso no comportamento e na saúde, né? Com certeza. Então tem que deixar o animal lamber o chão, tem que deixar o Tem que animal pegar deixar. as coisas e tem muita gente que fala pra mim, não, porque eu vou sair com o meu bicho pra ele ficar pegando doença. Sim, Sim, é. né? Eu sei. Pra ele pegar a doença e pra ele também, para ele mesmo tratar essa doença, Sim. né? Exatamente. Pra ele É. ter essa troca de microbiota, né? Que é Exato. a questão aham. mais importante. No entanto, que tem aumentado tanto os casos de atopia, né? Exatamente. Muito. Atopia. Ai, meu Deus, vou deixar a Mari falar que ela é professora. Imagina se eu vou falar isso. Não, vai a Ai. Mari. A atopia, né? A gente chama também ela de dermatite atópica. É uma doença em que o animal tem o seu sistema imunológico hipersensível a algo. Então, o Hum, nosso maior problema da atopia é descobrir a quê. Então, o animal pode ter sensibilidade ao pólen. Nossa. E aí ele começa a se coçar por quando chega a primavera. Ele pode ter E fica tudo sensibilidade à vermelho. poeira, ele pode ter sensibilidade a ácaro, a pulga. Então tem assim uma Algum alérgeno série de alimentar. opções e o alérgeno alimentar entra também dentro da atopia como um dos diferenciais. Aham. Então, assim, nessa doença, a pele, ela perde muita água, né? E é a água que mantém as células da pele unidas e, consequentemente, a barreira da pele formada e a microbiota da pele formada. O atópico perde isso. E aí o atópico começa a ter entrada de alérgenos, de ácaros, de fungo, enfim. Ele tem uma Uhum. disbiose na pele e aí ele começa com aquele monte de problema. É o prurido, é a doença, a infecção bacteriana secundária. Então é Daí um o corpo problema. entrando com todos os alertas possíveis, todas as ferramentas Exatamente. possíveis pra combater uma formiga. Exatamente. E sabe quando às vezes vai parar no médico veterinário? Quando começa a incomodar o tutor em casa. Exatamente. Aí vai Uhum. parar no médico veterinário quando tá nesse estado. Enquanto ele tá ali tentando manter um equilíbrio na Ele coça um coceira. pouquinho, mas É. não tá incomodando. Tá Aham. me incomodando. Sim. Ah, ele Mas- coçou a noite inteira, batendo a pata no chão aqui. Daí vai pro Aí médico vai. veterinário. Exatamente, Aham, porque entendi. muitas vezes a coceira, né, que é o prurido que a gente fala, às vezes ele é muito discreto no animal, o animal só lambe. Uhum. Isso já pode ser uma coceira. E isso não tá incomodando a pessoa Aham, dentro de casa. Sim. Então, às vezes, algo que a gente poderia pegar lá no início, isso. Tratar facinho. tratar mais fácil, até mesmo Uhum. por conforto do animal, não. Daí a gente recebe aquela pele toda inflamada, né, toda aberta pra gente fazer de novo a recuperação da barreira. Uhum. Então, e é uma doença que não tem cura, né? Ela é uma doença que tem controle. E ela é evitável, assim, tipo, só a exposição evita ou pode ser Não, genético? ela é genética.
Então tem padrões, tem raças que são mais predispostas, né? Então tem padrões de animais que são mais predispostos. Então tem pesquisador Tem que canil, que é mais tem predisposto. canil porque veio da Né? Da árvore. vem da genética, né? Então paciência. E da mesma forma, a gente fala do canil, mas a gente tem TDSRD, sem raça definida pois é. controlada. Daí você fala, É. meu Deus. Mas daí faltou um vermezinho lá atrás, né? Faltou aí um. É muito asséptico o ambiente desse SRD, né? Exato. Por isso que a gente fala que o animal, ele tem que ter um contato desde o nascimento, né? Ele tem que ser colonizado de uma forma que ele fique na eubiose sempre. É normal quando o animal nasce, ele é livre de germes, né? Ele tá lá dentro protegidinho, ele é livre de germes. Ele nasce, ele tem uma disbiose transiente, que a gente chama, e aí depois disso ele, opa, entrei em contato, esses bichos vão ficar perto de mim mesmo. Então aí ele se cria uma resistência e cria um equilíbrio, que é a tolerância imunológica que esses Uhum. animais têm. O atópico não, né? O atópico, meu Deus, é uma formiga, eu vou matar essa formiga com um tiro de De canhão. canhão. E a Exatamente, é um formiga exagero. desvia ainda porque de tão fraca que Exatamente. tá. É. Exatamente. E eu fico pensando o quanto isso é semelhante também, né, no humano, no desenvolvimento humano do bebezinho, de ser É muito exposto, semelhante. né? É Muito muito semelhante. Então, a maior base dos artigos que a gente estuda, desde esse inicial de célula, colonização microbiana de micro-organismos, são em artigos publicados na medicina humana. Porque é muito próximo e até pela facilidade de pesquisa na área humana com relação à área veterinária, né? A gente ainda tem um pouco de dificuldade Uhum. nessa questão. Mas eu percebi que de uns anos para cá, desde quando eu terminei o doutorado, que eu comecei a. Na verdade, comecei não, porque eu sempre estudei sempre, mas quando eu finalizei o meu estudo de microbiota no doutorado, quando eu terminei o doutorado, eu percebi um boom de gente estudando microbiota depois disso, por causa da importância. Aham, E a sim. gente consegue ajudar a frear o desenvolvimento de muitas doenças, fortalecendo principalmente a microbiota intestinal de animais. E eu acho que a medicina humana Uhum. tem ido muito para a medicina preventiva e a Sim, medicina veterinária também está indo muito para esse também. lugar da medicina preventiva, né? Porque a Exatamente. gente não tem esse hábito, vocês estavam falando de padrão, de olhar o comportamento sempre Uhum. padrão, né? Mas eu acho Sim, que o médico veterinário, ele não deveria ser só aquele acompanhamento inicial das vacinas, né? sim. Ali das 3 doses de Uhum. vacinas iniciais ou outras vacinas e tal. E depois volta só uma vez por ano para fazer vacina. Deveria também ter esse padrão fisiológico das células, do acompanhamento, Sim. tudo De Isso tá bonitinho, observação ao mudando. né? longo do tempo, né? É. É, Isso exato. tá mudando. A medicina veterinária, eu percebo que ela tá evoluindo muito com relação Muito. a isso. Aham. Então, a gente tem várias áreas, né? Não somente na fisiologia, mas na imunologia, tem muito avanço em estudo. Então, assim, hoje em dia, os compêndios de vacinação já falam para nós, a gente não precisa vacinar todo ano. Aham. A gente tem que observar se o animal tem uma titulação de anticorpo contra aquelas doenças. Aham. Uhum. Porque toda vacina é um insulto para o sistema imunológico, né? E Aham. se esse animal Será que não tá bem? precisa desse Será É. que insulto, precisa? É. né? E Exatamente. nem todas as 10 vacinas para aquele animal que às vezes o máximo que ele vai se expor é ir na Praça do Japão dar uma Exatamente. caminhada, É. Exatamente. né? Não, e tem a coisa da exposição desenfreada, que também tem que tomar cuidado, né? Uhum. Porque o organismo precisa da exposição, mas ele não é invencível. Então, não é assim, Sim, né? sim. Tem um filhote, rola o filhote na terra que tá tudo certo, Sim, a né? gente tem que trabalhar na prevenção, Sim. né? E também entender que eles trocam microbiota com a gente. Então, às vezes, as pessoas Aham. falam assim, ai, não deixa o animal lamber o teu rosto, porque ele vai contaminar o teu rosto. Você chega lá, você dá um abraço, você também pode Já contaminar o contaminou animal. ele? Aham. Exatamente, você vem da rua, ele não saiu, você não sabe. Então, essa troca é muito importante. Nós Uhum. temos muitas bactérias semelhantes a eles. O trato gastrointestinal deles, né, que é a principal porta de entrada, é semelhante ao nosso. Uhum. É claro, eles têm hábitos diferentes, mas a colonização bacteriana é muito próxima. E isso é bom para nós, é bom para eles, é bom criar essa resistência, Que a gente vive junto, né? porque a gente vive É. tudo junto. Então não tem problema, pode deixar dormir em cima da cama, não tem Aham. problema.
Às vezes as pessoas falam, ai, não vai entrar na minha casa, teu cachorro, porque teu cachorro é sujo. Hoje, às vezes a gente é mais sujo que eles, Uhum. né? A Só porque sola do passa nosso perfume e sapato. pensa que tá limpinho, né? Pensando a nível celular. Exatamente. Exatamente. E é uma guerra, né? É uma guerra. Para manter o organismo vivo, é uma guerra constante de Aham. civilizações microbiológicas. Exatamente. E ver isso deve ser maluco. É um Estudar isso deve ser uma micro-organismo loucura, né, atacando o outro cara? Aham, neutraliza o um, aham. enquanto isso o outro se Isso é nem de multiplica pra ficção proteger. científica. É É um negócio, né? Uma guerra assim, constante. e é assim que ocorre, é assim que a gente vai vivendo, né? É. É dessa Que forma demais. que a gente... E também com essa medicina preventiva que a gente consegue ter, a gente conseguiu estender a longevidade desses animais também, né? Antigamente eles viviam muito menos. Claro que Uhum. tem o melhoramento genético envolvido, o bem-estar, a medicina preventiva e a nutrição para eles, principalmente, né? Comer algo de boa qualidade para manter as células vivas, ter antioxidantes na dieta deles para evitar com que o estresse oxidativo destrua a célula, Uhum. né? Então, a gente volta lá na célula, que é o primeiro tópico da fisiologia. Eu sempre falo isso para os alunos. Ah, eu quero fornecer um antioxidante para o meu animal. Então, vamos estudar a fisiologia celular. Como que a gente mantém a célula viva? Aham. É assim Ah, que a gente vai estudando, né, dessa forma. Eu não posso deixar o outro atacar a célula. Então eu tenho que proteger. nem por falta, nem por excesso. Exatamente. De nada, né? Exatamente. Equilíbrio sempre, né, gente? Em tudo. Aham, Até em na tudo. célula. Sim, Até até na na célula. Sensacional, sensacional. Mari, muito obrigado. Eu queria perguntar mais 50 mil coisas aqui, mas já Meu estamos Deus. no final do tempo. É. Mas eu queria saber muito sobre a fisiologia do sistema nervoso, das emoções, do comportamento. Então, sinta-se convidado para a gente fazer mais um episódio focando mais nessa Com parte. certeza. Tem Cara, se muita puder, vai coisa ser pra falar muito mesmo. esclarecedor. Porque a gente fala muito sobre o comportamento dos cachorros, o comportamento das pessoas e Uhum. como essa relação acontece, né? É. Então, acho que entender essa parte da fisiologia pode ser muito esclarecedor para muita coisa. É. Então, E eu acho que quanto a gente mais entende as diferenças do outro, mais nos aproxima, né? mas nos aproxima sim, porque a gente tem mais condição Exatamente. de cuidar, né? É. Uhum. Então, agradeço muito e já fica o convite pro próximo episódio. Eu que agradeço. Imagina, para mim é um prazer sempre falar desses assuntos. Animal com fisiologia, com microbiota, com emoção. É. Enfim. Coisa boa. Muito bom. Maravilhoso. Obrigada. Bichos, muito obrigado para você que assistiu esse episódio até aqui. Espero que tenham sido conhecimentos úteis para a sua relação com o seu animal. E quero fazer agradecimentos aqui aos nossos parceiros do Lado B Studio, que proporciona esse visual, esse som, essa iluminação toda caprichada para vocês. E assistam os nossos outros episódios no canal do YouTube e às terças e quintas, às 9 da noite, na TV Mais Pet, no canal 32 da nova parabólica da Sky, ou em tvmaispet.com.br, tá? Toda terça e quinta, às 21. E a cada 15 dias aqui no canal do YouTube temos episódios novos, sempre com assunto interessante, sempre com alguém muito sabido desses assuntos que são importantes pra gente, fechou? Valeu, bichos. Tchau, Até a gente. próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.